Irmãos queridos, mais uma vez, boa noite. Chegamos ao nosso último estudo. Nós temos caminhado aí por meses. Os outros estudos eu sabia mais quantos meses a gente ficou, mas foi um longo caminho. Vimos cosmovisão, esqueci outro agora, política e ética cristã. A gente viu que são temas que estão interligados, por isso nós fizemos esse arcabouço desses três temas, que um implica no outro. Na última quinta-feira a gente viu sobre legítima defesa e armamento civil, e antes disso a gente viu a teoria da ética cristã, que eu defendi aqui, e pelo que eu vi a igreja seguiu o relator. Absolutismo graduado, né? Então esse é o termo que nós chamamos a ética cristã, de uma perspectiva, dentre outras possíveis, que a gente viu que é mais coerente: absolutismo graduado. E aí nós vimos alguns pontos da ética. Quinta-feira passada nós chegamos nesse assunto sobre legítima defesa e armamento civil. Vimos como se relaciona o ato de se defender com o mandamento de não matarás. Percebemos que o não matarás não pode ser uma ordenança genérica e absoluta, sob pena de própria contradição de Deus, porque Deus, em Êxodo 20, fala para não matar, e Êxodo 21 e 22 dá casuísticas, onde matar é o certo. Então a gente viu que a melhor leitura é não assassinarás. Então a gente viu que não há incoerência. O que acontece é que há situações que vai exigir de nós uma demanda de força, e sendo inclusive possível matar sem estar pecando. E a gente viu alguns exemplos nas escrituras. Isso aqui a gente viu tudo quinta-feira passada, vou passar aqui rapidinho. E a gente viu em três instâncias: quando o não matar é errado, quando é pelo magistrado, quando é uma autodefesa e quando é em defesa de terceiro. E a gente justificou isso na Bíblia com Êxodo 22, 2, quando fala de um ladrão que entra na casa à noite e a pessoa que mata não será culpada de homicídio, mas quando for de dia, ela será culpada de homicídio. A gente viu que a ideia de noite e dia tem a ver com discernimento. Quando você discerne que o perigo à vida não é uma possibilidade, então a gente deve medir de proporcionalidade e não matar. Mas se o discernimento nos diz que há um risco iminente de vida, então é permitido sim a autodefesa. A gente viu que tanto o magistrado, quanto a autodefesa, quanto a defesa de terceiros são justificadas de acordo com as Escrituras. Deixa eu ver aqui alguma coisa a mais. Bom, acho que foi isso. Sim, armamento civil, a gente justificou biblicamente como que o armamento civil pode ser legítimo de acordo com as Escrituras. Se a legítima defesa é legítima, se é defensável a legítima defesa, logo os seus meios também são. É por uma questão de coerência. Isso é uma coerência lógica. Mas a gente viu textos bíblicos. Neemias, por exemplo, estava construindo os muros e mesmo assim armou as pessoas que estavam com ele para se defender de seus inimigos. Vimos Davi, que andava armado. Jesus mandou seus discípulos comprar a espada. Enfim, a gente viu uns exemplos então de que armamento civil não é algo pecaminoso. Dito tudo isso, vamos chegar no tema de hoje, que é pena de morte e guerra. E aí vamos encerrar o estudo de hoje. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, nós iremos ouvir um seminarista de 19 anos. Aí eu lembrei da minha trajetória, comecei com 18, né? É o Nicolas, da Igreja Batista do bairro São João. Conheci ele, todo seminarista eu conheci lá no seminário, né? E a gente tem trago alguns seminaristas, né? Eu já trouxe aqui o Caio, teve outro que eu trouxe, foi quem? O William, lá de Sepetiba Mirim. Eu quero oportunizar mais as pessoas conhecerem um pouco outras igrejas, terem essa vivência de pregação. Enfim, o que a gente puder fazer para que seminaristas possam avançar, né? Não são nossos, mas são nossas, né? Então a gente vai tratar de ouvir mais alguns seminaristas. Então quinta-feira que vem a gente vai ouvir um seminarista e depois nós vamos começar um novo estudo, que é conhecendo as terras da Bíblia. Aquilo que eu dei no seminário de geografia bíblica eu vou passar aqui para os irmãos, tá bom? Domingo retrasado eu estava conversando com o pastor próximo, muito conhecido meu irmão,
ele estava me falando, Cleber, um miliciano invadiu esse terreno aqui ao lado. E ele me ameaçou. Rapaz, não faça uma coisa dessa, você pode me ameaçar. Irmão, se ele tentasse, ele ia ficar no chão. Ele tem posse de arma, ele é militar. Não sei se foi isso que ele falou, cabalmente. Né? Sim. Foi chocante ouvir isso. Né? Mas Deus, felizmente, tirou ele daqui, foi lá para. Foi chocante ouvir. Entendi. Assim, quando eu falo de ética, geralmente toca em pontos que pode ter divergências, vários pontos de vista. O que a gente está tentando fazer aqui é dirimir um pouquinho o espanto, porque é necessário, né? A gente vive num país muito violento, e querendo ou não, pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas independente se fosse violento ou não, a gente tem percebido que a Bíblia trata desses assuntos, né? E qual é a resposta bíblica, né? Eu sei que há uma sensibilidade, até mesmo porque a ética cristã é muito elevada, e a ideia de amar o inimigo, realmente, é isso mesmo. Só que a gente tem percebido também que uma coisa é a lei da não retaliação. Por exemplo, o Sermão do Monte, ele é contra a retaliação, vingança própria. Estou de mal com você, quero o seu mal. Agora, será que o Sermão do Monte é contra a autodefesa, a legítima defesa? Será que é isso que Jesus estava pregando? Então é isso que a gente tem visto, né? Vamos lá para a pena de morte. Gente, pena de morte, a gente está falando de algo legal. Legal que eu estou falando assim, no sentido de lei. Então, quando eu estou defendendo a minha família e por essa defesa eu mato alguém, é lógico que ali não é pena de morte, é autodefesa, beleza? Quando a gente fala de pena de morte, está falando de algo instituído, o que é uma impossibilidade no Brasil. Não tem como, é coisa constitucional. Isso não dá Constituição. Mas nessa Constituição foi totalmente abolida, exceto em guerra, tá bom? Exceto em guerra. Então, assim, é uma coisa que eu estou trabalhando com perspectiva da Bíblia. E é óbvio, né, que as coisas podem mudar também. Então, assim, é difícil mudar para outra posição? Mas pode acontecer. Então, observe o seguinte, quando a gente fala de pena de morte, está falando o seguinte: é possível o cristão advogar uma instituição de morte? A gente pode votar que o Estado deve instituir essa lei, que há uma autodefesa e é legítima, e que há legítima defesa de terceiro e é permitido pelas Escrituras? A gente viu isso quinta-feira passada. Agora, a gente pode desejar que o Estado tenha esse poder de morte? É isso que iremos ver. Tanto é que o subtítulo está ali: o Estado como o legítimo portador da espada, o vingador de Deus. A Bíblia, ela é altamente contra a vingança pessoal. Só que Deus, ele não entrega o infrator e a injustiça ao seu bel prazer e a uma vida de não consequências. Ele entregou a uma pessoa ou a uma instituição o poder de vingar. Isso principalmente para gerar ordem. Porque se fôssemos viver de vingança em vingança, não teríamos ordem nenhuma, teríamos um caos. Isso é certo. Por isso, Deus pega uma instituição da sociedade, que é o Estado, e entrega o poder da espada. E Deus dá ao Estado não somente o direito, aí aqui a gente já pode entrar em divergência, mas também o dever de punir com a espada. Tem gente que, por exemplo, vai poder achar que o Estado tem o direito de usar a espada, talvez para punir, mas não no sentido literal mesmo de espada, de ferir a pessoa, de matar a pessoa. E aí já vai entrar uma divergência. Mas também a gente entende que não há apenas um direito, mas também o dever. O Estado, ele está sendo menos do que é quando ele não usa a espada, porque ele tem o poder e o dever da espada. Dito isto, vamos então para o tema. Qual é a principal função do Estado? A gente já viu isso. Nós vamos ver que existem algumas teorias, mas nós estudamos na política que a maior função do Estado é a segurança pública. Pode ter vários outros ramos que o Estado pode meter os seus bedelhos e às vezes pode ser até legítimo. Quando o cristão lidar com a Bíblia, ele pode ter várias variações de quando, onde e como o Estado pode ir. Mas uma coisa é certa: o papel principal é segurança pública e estabelecer a justiça e a paz na sociedade. Por isso,
Deus pega a espada e dá na mão do Estado. Inclusive, quando a gente viu sobre como votar, a gente viu que é importante a gente perceber no partido ou no candidato a sua proposta de segurança política no sentido de segurança pública. Porque se o Estado oferece tudo, mas não é a favor da segurança pública, ou é um tema muito defasado daquele partido, ele está sendo um Estado que não é para ser Estado. Ele está tendo uma proposta menor e desigual do que a Bíblia espera dele. Desmoronando todas as outras. Isso aí. John Locke diria que é garantir a propriedade privada, preservar, não deixa de ser um ato de justiça. Isso aí, ato de justiça aí. Então vamos lá. Existem algumas visões acerca da principal função do Estado. A primeira, reabilitacionismo. Não deve haver pena de morte em nenhum caso. Eu botei casa ali, né? Tá casa? Caso, em nenhum caso. Ou seja, qual é a principal função do Estado? Reabilitar o indivíduo. A segunda é reconstrucionismo. Isso aqui, meus irmãos, tem a ver com a tendência teológica que se chama teonomismo. O que é o teonomismo? É que a lei de Deus civil de Israel deveria operar na sociedade de hoje. Eu não conheço batista que defende isso não, viu? É difícil. Teonomismo. Teonomismo. Nomos, lei e teós, Deus. O que significa? Significa que não apenas leis morais de Deus estão em vigência, mas leis civis também. Ou seja, para o reconstrucionismo, a sociedade deveria se espelhar em Israel. Ou seja, não deveria apenas ter pena de morte, mas matar geral. Quem é idólatra, quem desonra pai e mãe, enfim, todas aquelas penas que tinha Israel deveria ser replicada hoje. Eu acho muito difícil, insustentável defender um negócio desse, mas tem teólogos. Esses teólogos passam pelo teonomismo, tá bom? Que fala que a reconstrução da sociedade tem que espelhar em Israel e as penas e as leis devem ser iguais de Israel. Tipo uma Sharia evangélica. Seria. Não existe essa lei em Israel? Como é que é? Não existe essas leis antigas Em Israel, a lei cerimonial sim, agora a lei civil, em Israel tem homossexual. Então assim, na época não poderia. Antigamente, um exemplo, essas coisas assim, tudo tinha pena de morte. Então, não existe. Então, é isso que eu estou falando. Essas pessoas que querem trabalhar reconstrução é trazer a sociedade de Israel antigamente para hoje. Então, isso implica no que? Na pena de morte, porque o Estado tinha um grande poder para eliminar alguns pecados. Em Israel não tinha essa divisão de pecado e crime. Então, assim, era muito casado. Então, alguns pecados era altamente um crime. Então, tinha pena de morte. Beleza? A gente viu isso quinta-feira passada em alguns exemplos. Por exemplo, desonra de pai e mãe publicamente, a pessoa tinha que morrer. Então, hoje em Israel não tem isso. Não tem. Constituição, direitinho, tem as leis civis. Ali do Oriente Médio ali É uma parada aqui do mundo, né? Então vamos lá. Qual é a principal função então? Reabilitação ou reconstruir uma cidade civil antiga de Israel? A gente não entende essa, a gente entende que é retribucionismo. Pena de morte para crimes capitais. O que acontece? Inclusive na ciência jurídica, a gente estuda que a função do Estado é reabilitar. A função do Estado não é reabilitar, meu irmão, pelo menos de acordo com a Bíblia. A função do Estado é da justiça, e não existe justiça sem retribuição. Então, o Estado tem que fazer a pessoa pagar. Essa é a melhor educação. A melhor educação que gera efeitos, e não apenas no indivíduo, mas ele escala na sociedade, é retribuição. E a gente viu, não sei quantas quinta-feiras atrás, que a certeza de uma pena é um pedagogo moral para a sociedade. Inclusive, a certeza da pena gera mais educação do que penas graves não aplicadas. Então, por exemplo, se você roubar, você vai ficar 10 anos na cadeia, mas é certo. Vai ter certamente um arrefecimento de roubo. Agora, se roubar, vai ter 30 anos, mas não acontece. O que vai acontecer, gente? Pessoas vão roubar muito. Então, a certeza da pena gera uma educação. E o Estado não está para regenerar o ser humano. Isso aí está na mão da chave do reino. Quem é que tem a chave do reino em suas mãos? A igreja. É o evangelho que irá reabilitar. Agora, é óbvio que a gente defende a retribuição, e a retribuição precisa ser proporcional. A gente não pode, de maneira alguma,
vou entrar aqui num conflito aqui, né? A depender do contexto, né? Meu Deus, fala ou não fala isso? Por exemplo, né? O mote, bandido bom, bandido morto. Depende, gente. Calma aí. A gente não pode ser cristão querendo que todo bandido morra. A gente não almeja a morte do ímpio, mas a gente almeja a justiça. E quando em favor da justiça, o grau da punibilidade dessa pessoa exige uma satisfação de vida, então a gente aceita e inclusive acha que é errado não executar a pena de morte. Então retribuição sem proporção não é retribuição. Então esse calor de matar todos os bandidos também não está certo. Também não está certo. A gente quer que todos paguem, mas precisa ser proporcional. Porque senão, meus irmãos, a gente deixa de andar com a justiça. A gente deixa de andar com a justiça. Em favor de um justiçamento, o que é coisa distinta. Tem uma você quer contar a Sim. Tem uma série que eu nem me atrevo a assistir, que está falando a respeito de alguns crimes hediondos que aconteceram, eu não sei se é da Amazon, é de um streaming desse aí. Então tem o caso Nardone, tem o caso da mulher lá que... Também não vai assistir não. Que mandou matar os pais. Deve ser Brasil Paralelo. Não, acho que é Netflix. Acho que é Netflix. Acho que é na Amazon também, né? Acho que é da Amazon. Isso aí. Tem um nome, eu esqueci. O caso da Nardone, o caso da Richthofen, Sim. todas as pessoas têm liberdade. Com milhares de seguidores no Instagram. Então assim... Aquele japonesinho do dono da Ioca, Não sei o que de Sung, que a mulher matou e esquartejou. Exatamente. Eu sei que esses dois estão em liberdade com milhares de pessoas no Instagram, seguindo as pessoas, vendendo produtos. E esses streams meio que suavizando, né? Romantiza o caso, né? Suavizando o negócio, romantizando e tal. Enfim, reabilitar, como o pastor disse, não é uma competência do Estado. Não é. Ele tem que punir. Tá? Então, quando você pensa em algumas coisas que acontecem, você pensar em justiça, tem que ser uma coisa proporcional ao mal que ele busca remediar. Correto, isso aí. Então, você acha que há justiça nesse caso? Eu vi a mãe da menina que foi jogada da janela falando, pai, isso tem 15 anos. 15 anos? A menina tinha 5 anos. A filha dela era para estar, sei lá, na faculdade, para estar não sei o quê. Não está mais com ela. E essas pessoas que cometeram o crime estão em liberdade e capitalizando. Isso aí. E observe como que isso gera efeito na sociedade. Porque quando uma pessoa dessa tem milhões de seguidores, isso inflama coisas. Eu posso matar, não vai dar nada. Eu posso fazer, não vai dar nada. Então observe como que o papel do Estado, se ele seguisse à risca, sua principal função é o que eu falo. Mas pastor, não é pouca coisa não, segurança pública não é. Se o Estado vive pela justiça, isso tem efeitos que ecoam em todas as áreas. Segurança jurídica, palavra agora vai ter força, porque se eu contrato algo com o Kleber, aí, enfim, minto, o Estado fala, não, você vai ter que pagar porque é da sua palavra. Então, observe como isso vai refrear muitos males. A vida não vai ser banalizada. A vida não vai ser banalizada, isso aí. A verdade não vai ser banalizada, a palavra não vai ser banalizada. Wilson, o cara fez uma corrida de Uber, aí o cara saiu sem pagar, o cara foi cobrar, ele virou e deu um tiro no rapaz. Então, assim, Uma corrida de R$20, eu acho. Pois quando fala que a aplicação de determinadas penas é pedagoga, ela realmente de fato Só que, infelizmente, a gente vive numa sociedade doente. Uma pessoa que segue no Instagram, no raio que for, gente dessa natureza, exatamente, é gente que está doente, cara. É gente que, lamentavelmente, se a pena capital fosse executada, o problema não teria esse cara para seguir. Mais do que isso, né? Porque a estupidez é uma coisa, mais do que isso, a pessoa entender, não, há uma consequência quando a pessoa comete esse isso aí. Sim. Imaginemos esse caso da Nardone,
imaginar que a justiça a tenha condenado a 40 anos de prisão. O máximo que se pode tirar são 30, né? Se ela cumprisse os planos, 40 anos. E nesse percurso, ela conheceu a verdade, foi liberta pela verdade. E o resto de vida que ela teve, ela viveu em harmonia com a palavra de Deus, arrependida, com ações de justiça. Ela não foi reabilitada pelo Estado, foi reabilitada pela igreja, pela verdade. É uma possibilidade. Ela não teria sofrido a pena capital, mas também não teve nenhum tipo de privilégio. A lei foi dura com ela. Se 30 anos, 30 anos. Não 12 anos porque teve bom comportamento. E assim, e mesmo depois disso, uma vida vigiada. Se for, por exemplo, uma pessoa de um distúrbio de personalidade que ofereça risco à sociedade, ela teria que ter uma vida vigiada, teria que cumprir sempre, fazer exames médicos, tinha que ser monitorado. Trabalho, certo ambiente, você poderia estar. Eu acho que não haveria proporcionalidade, porque o crime dela foi tirar a vida. A questão é assim, uma pessoa que merece a pena capital, ela merece. A gente está tratando o que vai acontecer ou se. Se uma pessoa dessa se converte, é mérito da graça, mas não é o que ela merece, assim como eu e você. Então assim, não é a questão do que a gente, a questão é, na justiça, o que ela merece. É essa a questão. E aí, a gente está falando de um papel do Estado. Quem é que tem que falar do Evangelho ou tentar, vou usar uma palavra aqui, minorar os efeitos do mal? É a igreja. Quer falar aí dela. Agora, o que ela merece e depende da resposta dela futura. É essa a questão. Nos anos 80, muitos casos de AIDS da África. Porque as pessoas entendiam que se fosse para a igreja, aceitasse a Cristo, elas estariam livres. Para aceitar a Cristo, vão conseguir a redenção, a eternidade feliz. Mas todas morreram já. Isso aí. Porque o que acontece? Se a gente pegar o exemplo de outros países que executam a pena capital, por exemplo, os Estados Unidos, a pessoa pode entrar para o corredor da morte e fica lá 10 anos. Isso aí. Ele vai ter 10 anos de assistência espiritual. Porque, tipo assim, se o camarada sobe ao 10º andar e se joga, e ele morre, a culpa não é da gravidade. Foi ele que se jogou. Então, quando a pessoa comete um determinado ato, eu me lembro que teve um caso uma vez, um camarada nos Estados Unidos, ele usou cocaína, em decorrência disso, acho que ele atropelou, matou uma pessoa. Foi levado a julgamento, ele recusou advogado e falou: eu sou digno de morte. Ninguém me obrigou a cheirar a cocaína, eu cheirei porque eu quis. E as consequências dos meus atos, eu tenho que arcar com elas. Isso aí. E aí ele ficou no corredor da morte, foram entrevistar ele, e lá o cara está no corredor da morte, ele vive no isolamento tal, que é um negócio complicado. Ele falou assim: a morte hoje para mim seria porque essa vida aqui não é uma vida boa, mas é o que eu mereço. Eu sei que vou morrer, eu sei que tem um corredor da morte, mas levar essa vida até o dia da minha morte por causas naturais seria pior para mim hoje do que encarar a pena capital. Então, eu sei que por vários motivos, a gente sempre tem essa esperança, expectativa que a pessoa se converta. Com certeza. E aí também é muito complicado porque, vamos dizer assim, nessa caminhada de corredor da morte, a pessoa pode se converter. Sim, com certeza. A ladrão da cruz foi sentenciado à morte. Exatamente. O ladrão da cruz foi sentenciado. E com menos tempo que a maioria vão ter para receber a pena de morte. É muito complicado. A questão assim, O cara mata. a gente não tem como trabalhar com o si. A questão é o fato. A pessoa morreu. Hoje, o que ela merece? Pena capital.
O que vai acontecer em decorrência disso? A gente vive no Estado de Direito. Não vai ter linchamento e nem execução a priori. Vai ter um processo, vai ter um tempo, vai ter, inclusive, talvez anos, até apenas chegar. A questão é que a coisa está certa. Isso pode gerar uma mensagem para o infrator e gerar reflexão, e se não gerar reflexão, gera reflexão para a sociedade. Então sempre ganha. Quando a justiça é efetuada, por mais que o preço seja duro, é o justo, é o preço justo. E isso sempre vai ganhar a sociedade. Ô Wilson, eu sempre discuto com minha tia aí, se ela tem um filho que é policial, né? E assim, até a gente, eu mais na área, frequentamos muito batalhão lá. Teve até um rapaz um dia que um cara matou um rapaz lá na mercearia, lá perto de nossa cidade. E parece que ele estava escondido lá na mata. E os policiais falaram assim, rapaz, até um jovenzinho falou assim, rapaz, eu já tinha até pedido perdão a Deus, que a gente ia encontrar e ia ser vato, não ia ter negócio. E eu debatendo com minha tia, ela é sempre na questão do amor. Ela, Ítalo, mas como você é a favor da pena de morte, Ítalo? Sendo que a pessoa vai para o inferno, tem que esperar, a pessoa converter. Como que a gente vai? A pessoa tem que converter, Ítalo. Do policial está mandando o bandido pro inferno. Isso, e também agora na questão aqui do Estado, né? Eu falo, tia, a pessoa vai para o inferno por causa da rebeldia, a Cristo, ela não crê em Cristo, não é? E ela pode acontecer o que estava conversando aqui. Só aproveitar o adendo, a pessoa pode falar assim, tá, pastor, beleza. O papel do Estado é retribuir. Isso vai gerar medo, pavor. Que vai gerar medo, pavor. Assim, então a pessoa vai deixar de roubar e matar, não é por amor. Então não vale, calma aí. Isso aí não vai diante de Deus, mas para a sociedade sim. Então, o cidadão, de fato, ele tem que temer a espada. Foi como eu falei tempos atrás. A gente está tirando a espada do governo e está dando algo de borracha. E aí não pune, aí não tem medo. Nem palmatória. Tá no pé. Nem para dar palmatória. Então assim, a falta de pavor, e Paulo fala isso, Paulo e Pedro, se você tem a lei, você tem que ter pavor, porque o pavor refreia atos negativos. E eu não estou nem aí se você não está matando por amor, eu ainda estou com vida. Se é por amor ou não, o papel do Estado é gerar medo. Agora, como igreja, se você não mata e não é por amor, aí eu repreendo ele, mas o Estado não tem esse papel. Então assim, a gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é, você pode pregar para o criminoso e até deve, como igreja, mas como Estado, o oficial, o agente que representa a espada, tem que agir. Então assim, a gente precisa separar as coisas e não confundir que uma coisa é oposta à outra, muito pelo contrário. O amor, provavelmente não, com certeza vai abraçar a justiça, e em abraçando a justiça vai ter proporção, e em tendo proporção vai ter provavelmente pena de morte. Mas vamos lá, vamos continuar. A pena de morte na Bíblia, né? O princípio primário da justiça não é a reabilitação, mas a punição. Gênesis, vamos ler a Bíblia. Gênesis 9:6. De 9:6 é quando há o surgimento do governo civil. E aí a ideia de pena capital não foi humana, foi ordenada por Deus. Gênesis 9:6. Deus está orientando Noé, uma nova humanidade vai surgir. Opa, tá tocando aí alguma coisa. Na Bíblia aparece o jogo tigre. Então vamos lá, Gênesis 9:6. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Observe o seguinte, proporção. Eu criei o Kleber à minha imagem. Então o valor do Kleber é inestimável, e nesse mundo tem nada mais valioso. Então se eu arranquei a imagem, se eu aviltei a imagem de Deus do Kleber, a minha imagem também precisa ser aviltada. Se eu o manchei, eu preciso ser manchado. Se eu roubei, eu preciso restituir. Se eu matei, eu também preciso ser morto. Então observe que isso aqui é Deus instituindo a pena de morte para Noé, para uma nova humanidade que vai surgir. Êxodo 21:12. Vou falando, vou pedir para os irmãos lerem, para ser mais rápido. Êxodo 21:12. Outra pessoa abre em Gênesis 4:14. Pode. Êxodo 21:12. Isso, por favor. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Então observe, observe a lei de proporção. Matou, morra. A justiça exige isso. Inclusive,
no Antigo Testamento tinha o direito de vingador. Ou seja, se alguém matou a Catarina, eu como vingador, gente, a gente não está falando de um estado altamente avançado, tá? A gente está falando de algo incipiente, está crescendo. Eu como vingador, eu posso correr atrás dessa pessoa para derramar o sangue dela, e é algo autorizado e ordenado por Deus que isso aconteça. Beleza? E tinha também a cidade de onde podia fugir. Quando tinha dúvida. Isso aí, de intenção. Então vamos lá, a gente está provando que a gente mostra na Bíblia. Olha só isso agora, Caim. Gente, isso aqui é interessante porque Caim é o primeiro homicídio. Gênesis 4,14. Alguém pode ler? Gênesis 4,14. Caim esperava ser morto por seu crime. Olha só. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Observa o seguinte, assim como o cara lá dos Estados Unidos falou que eu mereço a morte, ó Caim, eu matei, quem me encontrar vai me matar. Olha o cálculo de proporção que está falando, eu mereço a morte. Então observe que até um ímpio, o Caim, para ele seria natural alguém querer derramar o sangue dele, porque ele matou alguém e era inocente, que era Abel. Então observe essa expectativa até mesmo antes da lei que a gente está falando. Tem coisas, né, que é questão de consciência, independente de lei. Uma pessoa matou, como Caim, ele já esperava que alguém iria matar ele, como recompensa daquilo que ele fez. Deus deu o poder de aplicar a pena capital ao governo humano, Gênesis 9,6 já falei. A pena de morte foi incorporada na lei mosaica, Êxodo 21, a gente já leu uma parte. Não havia resgate para o assassino premeditado. Gente, em Israel, olha, perdoe se eu errar o número, mas era 20, entre 19 e 21, 19 e 21, tá bom? Depois vocês vão pesquisar um Google aí. Entre 19 a 21 crimes que tinha pela capital de Israel. Todos tinham resgate. O que é o resgate, meus irmãos? Eu fiz algo que mereço a morte. Eu vou ao sacerdote, dou um resgate, ou então dou resgate a uma pessoa. Eu pago a minha morte. Só que Deus não aceita o resgate para assassinato premeditado. Leia lá em Números. Alguém, por favor, Números 35, versículo 20, 21, 31 e 33. Se alguém empurrar a outro com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto por aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Versículo 31 e 33. Olha agora, gente, preste muita atenção agora no que ele vai ler. Não aceite resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Observe o seguinte, não existe resgate para homicídio intencional. Acabou para a cidade de refúgio, para qualquer lugar. Ele não tem resgate. Observe como Deus está sendo muito direto. Quem matou precisa morrer. Então isso é uma ordenança de Deus. Inclusive, Israel é muito avançado, a gente já viu isso para as suas épocas. E Israel tem conceito de culpabilidade, dosimetria, gente, coisa assim impressionante. Então não era um talião cego, frio, tinha proporcionalidade de estudo de caso. Olha, a pessoa matou com machado, o machado soltou. Vocês lembram disso? Só já soltou, matou. Não mata. Tem que ir para o juízo e ir para a cidade de refúgio. E ali ele será julgado. Por quê? Por causa de culpa. Agora um talião seco, matei. Independente de culpa, mata ele. Beleza? Então observe como Israel tem um espírito muito avançado para a sua época. Mas para o homicida intencional não existe desculpa. Deus exige que o sangue seja derramado. Não houver dolo, né? Houve dolo. É, exatamente. Isso aí. Inclusive, aquela situação que a gente estava vendo no passado, que eu nem lembrava disso, que houvesse terido isso na Bíblia. Se o camarada agredir uma mulher e ela vier abortar e a criança morrer. Ele tinha que morrer, isso aí. Tem que ser hoje que é legalizar. Exatamente. O perdão espiritual não é igual ao perdão civil, foi o que a gente acabou de falar. Lucas 23, 43, salvo engano, é do
Do ladrão da cruz, não é? Não. Lê alguém aí, Lucas 23, 43, por favor. É do ladrão da cruz? 43? Isso. Jesus te respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então observe, o cara ali está na pena de morte, é um efeito civil, Deus não livrou, mas o salvou por meio da pena de morte. Então observe o seguinte, perdão espiritual não é igual ao perdão civil, a gente precisa separar muito bem as coisas. Nós vamos se alegrar com o perdão espiritual, mas ao mesmo tempo a gente se alegra com a justiça. Meus irmãos, eu quero provocar um pouquinho a igreja agora, tá? Olha só. Calma, deixa eu terminar isso aqui. A pena de morte é reafirmada no NT. Assim, pastor, só está usando o Antigo Testamento? Vamos ler então o Novo Testamento, né? Alguém, por favor, Romanos 13, 4. Outra pessoa, João 19, 11. Uma outra pessoa, Atos 25, 11. Quem achou Romanos 13, 4, leia, por favor. Porque ela é serva de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz espada, pois é serva de Deus e agente da punição de ira contra quem pratica o mal. Agente de punição de ira contra quem pratica o mal carregando a espada. A espada é o instrumento letal, sobretudo nessa época. João 19, 11. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não me fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Jesus está legitimando a autoridade de Pilatos para executar a pena capital. Você não teria autoridade se do alto não fosse dada. Ou seja, Deus está legitimando a existência do Estado, bem como da pena. Não há ilegalidade em ter pena capital. O que há ilegalidade é aplicar errado. Sim. Beleza? Mas, assim, não é a instituição. Aqui, né, que aplicou no inocente. Sim, exatamente. O problema aí não foi a pena capital. Foi matar o inocente. Isso aí. Agora, Atos 25, 11. Quem achou, por favor? Se fiz alguma grave, eu cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que este me acusa, ninguém pode entregar eles, aquilo para César. Gente, esse texto é formidável. Porque... Agrícola, né? Com a gripe. Paulo falando. Olha só, Paulo falando assim, gente, se eu fiz algo digno de morte, que eu morra. Reconhecendo o direito do Estado de matá-lo se ele fez algo digno de morte. Vou ler isso aqui, a gente vai para a guerra e eu vou ler um texto depois para provocar um pouquinho dos irmãos. Vamos lá. O reabilitacionismo. Meu Deus do céu, que trava-línguas. Eu preciso muito aumentar essa letra também, porque daqui eu estou tirando muito pouco. Melhor, né? Baseia-se em uma visão remediadora, ou seja, restauradora, de justiça. O criminoso é visto como um paciente que está doente e precisa de tratamento. É o que a gente vê ou não hoje? Criminoso, ele não comete um ato vil da vontade. Ele reage à sua doença. Então não tem culpa. Alguém que tem culpa está doente? É lógico que você pode ficar doente por culpa, mas eu estou doente, eu tenho culpa moral nisso? Eu escolhi... Diminui a responsabilidade. Correto. Tira a responsabilidade. Exatamente. As outras duas abordagens, acredito que a justiça é retribuidora. Elas entendem que o criminoso é uma pessoa moralmente responsável que merece ser punida. Então, seja o reconstrucionismo, seja o da retribuição, entende que a pessoa precisa ser punida. A diferença agora vai ser em grau, tá? O retribucionismo é diferente do reconstrucionismo e não acredito que as ofensas que exigiam a pena de morte sob a lei de Moisés ainda estão em vigor no dia de hoje. Pelo contrário, o retribucionismo defende a ideia de que a pena capital está baseada no princípio bíblico de requerer vida por vida. Esse princípio pode ser aplicado a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. Ou seja, em quais estados pode ser aplicada a pena de morte? Desde que seja em proporção pena capital em qualquer estado. Beleza? Vamos lá, Provérbios 11, 10. E aí eu vou me atrever, do que ele fala, então eu vou me atrever um pouquinho falar sobre a questão do Rio de Janeiro, quando teve mais de 100 mortos. Provérbios 11, 10. Vou ler para os irmãos, diz assim: a cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Olha agora como é
politicamente incorreto e não é muito sensível. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. Provérbios 11:10. Quando fala da morte do perverso, o salmo, é lógico, o provérbio aqui está falando de suspiro, de alívio, de justiça. Não é a primeira intenção. A gente não tem intenção, por exemplo, quando eu fui no D&D lá e vi os traficantes de arma, a gente tinha que pedir licença para dar uma coisa horrível. A intenção era, oh Deus, que a igreja alcance. Eu até falei isso para a igreja, eu faço muita oração para o Rio de Janeiro, eu faço 2 orações, Senhor, que a igreja alcance com a chave do reino, com o evangelho. Mas se não alcançar, que a espada do Estado alcance em segundo plano. Mas o que você quer que aconteça? Justificação. Se a justificação do ímpio não acontece, o que você quer que aconteça? Justiça. Então não é uma alegria, gente, é horrível, adolescentes, jovens morrendo pelo mundo de pecado. Mas ao mesmo tempo há uma alegria pelo suspiro de que os oprimidos estão sendo libertos. Então não é uma questão a priori. A questão é que nós temos intentos e desejos e a gente não fecha os olhos para a realidade. Então se o Naran está com um assaltante na cabeça ali, um refém, e o Snag mata o refém, ele vai ficar, poxa, não é pra ter matado. Ele vai, ai que alívio. Nossa, é isso. Se matar o refém, a gente pega o sniper, né? Porque, por favor. Eu falei matar o refém, não, matar o cara. Matar o cara. Então, você vai ter alívio. Ele vai se suspirar de alegria, gente, eu fui salvo. É esse o sentido. A questão é. Não é um prazer enorme. Não é algo iníquo, mas também, por exemplo, o Estado subiu com o mandado de prisão. Eles vão reagir. Quando está reagindo, gente, num contexto de guerra, tem polícia e traficante. Um vai ter que morrer, você vai escolher quem? Não é a questão que eu desejo que os ímpios vão. A questão é, eu tenho que escolher um lado. Você não tem a faculdade de não escolher. Está tendo uma guerra. Mocinhos e maus. Hitler e Estados Unidos. Você vai ter dúvida de quem você vai escolher? Não faz sentido. Então, a questão é, eu prefiro que o Estado entre e todos se rendam. Que não haja mortos. Mas a questão é, está tendo guerra. Você escolhe um. E aí, quando o cômputo é que inimigos tombaram, você sente alívio. Graças a Deus não foi policial. Porque ele está com a força legítima. Os outros estão legítimos. Então, meus irmãos, isso aqui não é princípio de vingança. Mas a questão é, Provérbios ele é muito claro. Quando os perversos, quando fala de perverso, não está falando só de pessoas. Gente, aqui outra coisa também. Rapidinho, abre parênteses aqui. Para não entender errado. Não é o ímpio que morre. A gente sente quando o ímpio morre. É o perverso. O perverso é aquela pessoa que se caracteriza na sociedade como um promotor do mal. Beleza? Não é que eu torço meu vizinho que não é crente morrer, não é isso não. A questão é, uma pessoa é promotor do mal, então ele é perverso para a sociedade. E a justiça alcança, eu sinto alívio, eu sinto alegria. E aí Abraão fala que há gritos de alegria. Para surpresa de algumas, depois dessa mega operação, houve vários institutos de pesquisa querendo saber a opinião das pessoas da comunidade, das pesquisas feitas nas comunidades. E para surpresa de um monte de ideólogos, de um monte de professor universitário, de o pastores, apoio das comunidades no instituto que teve o menor índice foi de 87%. Foi mesmo. Então o povo pula de alegria. Sim. Isso é verdade. Sabe? Então, E assim, um dos argumentos que eu tinha antes, não pode toda essa vez, que é de troca de tiros com inocentes morrendo. Sim, houve uma inteligência, né? Eles foram assim, uma sagacidade, e os caras foram de uma burrice tão. Porque não tem como dizer que aqueles que lá em cima morreram de forma inocente. Exatamente. Na casa que tinha 30, morreram 2 que trocaram tiro, os outros, opa, para aí lá, a gente se entrega. Isso aí, exatamente. Os 28 estão vivos. É o que a gente espera, né? Foram quase 80 presos, não foram? 80? Foi mais de 80. Foi mais de 100. Foi mais? Então, a gente quisera que. Agora, o outro problema é o seguinte: a falta de impunidade é a que trava a gente. A gente, poxa. Falta de impunidade, desculpa. A falta de impunidade tá, porque assim, poxa, a gente quer que se entregue, mas quer que pague. Agora, a questão é: se entregue para voltar,
Aí a gente fica triste, né? Eu estava ouvindo o Pimentel, né, falando, ele disse, olha, hoje, quando um traficante está cheio de drogas, etc., está com fuzil, a primeira coisa que ele faz é, olha, eu sou traficante, pega o fuzil, e ele sabe, ele sabe, passa uns dias lá e Porque, olha só, Venderam mais sem fuzil, cara. sabe por que morreram aquele cego? Porque o Doca precisava fugir. Esse 100 é máquina, é dado como carne para moer. Se ele chegasse cara a cara com o Doca, ele ia se entregar. morreram para proteger o cego. Foi. Eles foram carne para ser moída, para dar fuga. Foi mesmo. Então, assim, olha, aquelas pessoas que estão ali, que morreram, não tem nenhum de 40 anos. Não tem nenhum. Então, os camaradas que estão ali, foi preso a liderança do Pará, Da Bahia, da gente do Bahia. Espírito Santo. Porque o que acontece? De Cabo Frio. Aqui Cabo Frio de Arraial. Aqui virou um banco, lá virou um banco, certo? Então aquilo ali, digamos assim, por causa da DPF, né? Ali virou o resort do crime. Então tá vendo que aquilo ali não é apenas uma quantidade de traficantes. Ali o que há de mais perverso de todo esse sistema. Então, quando você vê aquilo ali, lamentavelmente, esses que faleceram, é máquina que foi jogada é carne que foi jogada na máquina de moer, para que os outros pudessem saber. Porque se chegasse a ter cara a cara com o Doca, não ia tirar. Com certeza. Eu fiquei impressionado com o alinhamento dos governadores e como que o pensamento desses homens que estão enfrentando o crime, Sim. como que é divergente da posição da justiça, da posição da presidência da República. Os caras estão mostrando. Eles negaram ajuda, mano. Eles estão Negaram ajuda. Não, mas observe. impressionante, eles estão Era para ter o exército, eles estão todo mostrando. mundo. Não era para isso acontecer nunca. O cara Pode fugiu. o governador pedir os tanques para proteger os policiais? Não, tem que ter isso. Esses caras entram lá dentro. Não, observe como que a Bíblia não erra, né? É impressionante. Quando o Estado cumpre sua função de espada, o pessoal elogia. Gente, o pessoal vê sentido pagar imposto. Sim. Entende? Tipo assim, rapaz, tá me dando segurança. Tipo assim, eu posso andar em paz. As pessoas aplaudindo na rua, um bloco passando. Sim, exatamente. Aplaudindo, assim, as pessoas não. Porque eu ando muito de Uber. E assim, de vez em quando eu pego um Uber. Do Rio, né? O cara fez o seguinte: botou dentro do carro o que cabia, a esposa, os filhos, os documentos e roupa. E abriu mão da casa que ele construiu com muito suor, que já está na família dele há 40 anos. Ele faz isso para viver. Aí aqui vai abrir um quartinho. Sim. E esse feliz, porque escapou, vivo, vivo. Estava vendo da mãe que fugiu com a filha, porque. Sim, eu também vi. Os caras criam um estado paralelo, mano. Faz o que quer, os caras que quiser matar de massa. Então, olha só, veja bem. Vão passar longe para pegar sua filha. Quem é que tinha que sair dessa condição? Traficante ou civil? Traficante. Então, olha só. Aí, quando você é Quando... chefe de família, o camarada vem então pega seu filho e vai morrer. Ele tem que morrer. Então, assim, quando a pessoa sai de uma situação dessa, porque o Estado cumpriu a justiça, a alegria. Gente, eu fui liberto. Essa é a sensação. Inclusive, eu estava ouvindo ontem na Rádio Ondas, que é de Cabo Frio, né? Pós e contra de Cabo Frio. Aí, geralmente, faz região dos lagos, né? 2 pontos positivos, o pessoal falou, o ponto negativo mais foi saúde e política, ponto positivo, beleza e segurança pública, porque tem muito policiamento. Então, observe o seguinte, quando o Estado se faz presente, é justamente para isso, tem que ter Estado presente. Então, rapaz, independente
A gente não vai jogar cara assim, não. Ah, tem corrupção política, lógico que tem. Mas independente, se o cara tá fardado, eu até falei isso aqui um dia, né? Tá aqui na rua, se tem polícia, se é coisa certa, se a presença do Estado é certo, já inibe muita coisa. Para uma pessoa pensar em fazer, ele vai pensar 1000 vezes. Então assim, a presença ostensiva do Estado, porque ele tem um poder legítimo. Por exemplo, por que eu me sinto ofendido quando passo do lado de policial com arma? Porque está me protegendo, ele tem medo, eu não passo com medo. Então observe como assim, é antinatural que a pessoa querer abortar a função principal do Estado. É antinatural. Então essas políticas, por isso que eu falei quando a gente for votar, programa de político que conduz com princípios bíblicos é a segurança pública, porque disso emana outras coisas, né? Mas eu vou falar de guerra rapidinho, porque acho que vai bater com o que a gente está falando. É lícito o cristão, deixa eu ler aqui rapidinho que eu estou fazendo formação do mundo. É lícito o cristão participar? Se sim, quando? Sempre ou às vezes? Aí nós temos o fato de Deus conceder a espada ao Estado implica pelo menos 4 desdobramentos. Dever de punir o mal, correto? Direito de construir um aparato militar. Quem tem direito de construir exército? Estado, gente. Quem tem o poder da espada? Estado. Então o Estado é legítimo. O Estado, inclusive, se não existe exército, o Estado sucumbe. Não existe Estado sem exército. Exatamente, sucumbe. A exceção aí é o Vaticano, mas também conta com a Itália. Por que a gente está invadido? Porque a gente tem poder bélico, senão a gente seria invadido. É simples assim, tá bom? É igual guerra nuclear. Não se faz guerra nuclear, não é tirando a bomba nuclear, é tendo forças legítimas dos países. Se você tira de todos, quem tem vai acabar com todo mundo e vai mandar. Então observe o seguinte: os Estados-nação precisa ter aparato militar e é legítimo porque tem o poder da espada. Defender-se de inimigos, se tem espada, implica se defender-se de inimigos e declarar guerra. Beleza? Então, isso aqui é um desdobramento do simples fato da espada ser um direito legítimo do Estado. Vamos lá, rapidinho. 3 posições contra a guerra. Eu vou só ler até porque os irmãos provavelmente entendem isso aí e concordam. Ativismo. Defende o apoio cristão a todos os esforços militares sempre que o seu país declara guerra. Tá amarelo ali que eu vou defender, tá bom? Pois devemos ser submissos aos governantes. A gente viu em desobediência civil que a nossa obediência não pode ser cega. Então o ativismo é errado. Tem uma declaração, eu estou lá dentro. Estou lá dentro. Então calma aí. Existem situações que não apenas você tem o direito, você tem o dever de desobedecer. Não é só o direito, é o dever. Pacifismo. Defende que para o cristão nunca é correto participar de uma guerra, pois devemos amar os nossos inimigos. Gente, já falei que amar o inimigo tem mais a ver com retaliação e vingança pessoal. E não necessariamente com defesa de oprimidos, de fracos, de vulneráveis. Beleza? Sim. Pode falar. Quando o Evo Morales vou nacionalizar os investimentos da Petrobras aqui na Bolívia. Aí o presidente Lula, a gente não vai entrar na guerra, a gente vai fazer isso. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Evo Morales, se estivesse falando com um Trump. É que Trump não faz parte do Foro de São Paulo, né? Sim, com certeza. Se aí é investimento nosso, seria nosso. Tem um jogo de cena, né? Um acordo entre amigos, né? Entre sócios. É. Agora, Eles fazem parte do mesmo clubinho, né? Por fim, meus irmãos, seletivismo, que é o ponto que a gente defende. Defende que os cristãos podem participar de algumas guerras, pois vai depender se a guerra é justa. Eu acho que vou ter que deixar para o que vem, porque eu vou entrar no ponto de como a guerra é justa. Existem 6 requisitos de como calcular a guerra justa, biblicamente. Então, já são 9 horas, vai correr muito. Eu desmarco o seminarista e falo para ele pregar na... Não, ele vem quinta-feira agora, na outra quinta-feira eu termino, porque desmarcar é osso, né? Eu já fiz na agenda. Então vamos lá, aí na outra quinta-feira eu vou falar sobre guerra justa. Como é que o cristão vai avaliar que a guerra é justa? Aí existem requisitos. Justa causa, último recurso, declaração formal, e aí vai, tá bom? E aí a gente vai ver isso aí na última quinta-feira. Então esse aí é o último tópico, depois a gente vai entrar em geografia bíblica. Vamos orar, meus irmãos, agradecer a Deus pela bondade do Senhor em nossas vidas. Vou pedir que o irmão João esteja orando para encerrar o culto. Obrigado, Senhor, por mais esse momento que estivemos, Senhor, na tua casa.
ouvir a tua palavra, Senhor, mais os estudos. Tu esteja direcionando cada um de nós da nossa casa, nos leve para a tua proteção. Em nome de Jesus esteja, te agradecendo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Valeu? Parar.